Universitária FM apresenta o programa Momento Literário. Olá, amigo ouvinte! Começa agora o programa Momento Literário. Vamos apresentar um pouco sobre o desenvolvimento da literatura em Mossoró e a sua importância para a sociedade. E para falar sobre a literatura local, vamos conhecer um pouco sobre a AMOL, Academia Mossoroense de Letras, e a Poema, a Associação de Poetas e Prosadores de Mossoró. A história da literatura estuda os movimentos literários e os artistas de cada época, além de seus estilos e obras ao longo do tempo. A literatura é dividida em escolas literárias. Cada escola se caracteriza por tendências e temáticas que lhes são próprias. Todas as escolas literárias contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da literatura. As escolas marcaram um modo de pensar e escrever dos poetas que exprimiam suas emoções, sua visão e sua opinião sobre o seu tempo. Entre os muitos movimentos literários do Brasil, podemos destacar o modernismo, que teve como principal acontecimento a Semana de Arte Moderna, que foi o marco que desencadeou a difusão do modernismo. A semana aconteceu em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e contou com a presença de vários artistas plásticos, pintores, escritores e músicos, entre eles Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. O objetivo da Semana de Arte Moderna era renovar o modo de produzir a arte, rejeitando o conservadorismo da época, criando uma nova linguagem, apresentando novas ideias e conceitos artísticos. Destacamos ainda a década de 1940 no Brasil, como um dos momentos importantes para a história da literatura. A chamada Geração de 45, marcada por mudanças econômicas, políticas e sociais, fez a diferença na produção literária. A geração de poetas dessa época quis trazer um novo aspecto da realidade brasileira, novas formas de se expressar a partir da pesquisa de temas e estilos, com destaque para a prosa e o conto. O regionalismo também ganhou destaque nesse período, com a valorização do uso da linguagem regional do campo. Nessa época, surgiu o poeta João Cabral de Melo Neto. Além de marcar cada época, as escolas literárias e a literatura são importantes por contribuírem na formação do homem. Apesar do senso comum de que literatura é apenas para intelectuais, ela permanece viva até hoje e a cada dia ganha mais escritores e seguidores. Prova disso é a Poema, Associação de Poetas e Prosadores de Mossoró, que foi criada em 1997 por um grupo de 5 amigos que se conheceram por meio das páginas do Jornal Mossoroense: Caio César, Rogério Dias, Cide Augusto, Marcos Ferreira e Genildo Costa, que se reuniam inicialmente para promover saraus e compartilhar suas produções literárias, sem intenção de transformar esses encontros em uma instituição. Mas o leque de produções foi se abrindo, outros poetas passaram a participar, e o projeto foi ganhando uma dimensão maior. Os amigos então resolveram dar um caráter institucional aos encontros e fundaram a Poema. As reuniões da Poema acontecem frequentemente e os poetas se apresentam dentro de atividades em toda a cidade, como é o caso do projeto municipal Corredor Cultural. A Poema, entre suas iniciativas, promove o projeto Poema nas Escolas, que acontece nas escolas municipais e estaduais de Mossoró, descobrindo e revelando jovens escritores da cidade. Segundo Caio César, a Poema é considerada um divisor de águas da poesia de Mossoró, que possui grandes poetas e escritores talentosos. Na iniciativa de promover a literatura local, a Poema já revelou 22 novos escritores. Alguns deles enveredaram pelo jornalismo e outros continuam produzindo literatura e recebendo incentivos por meio da Poema. E dando continuidade à nossa conversa, outra instituição voltada para a literatura é a AMOL, Academia Mossoroense de Letras, que surgiu em 1988, fundada por Vantan Rosado, Raimundo Soares de Brito,
Paulo Gastão e outros acadêmicos, como Lauro Monte Filho. A proposta da AMOL é fazer com que as pessoas da cidade despertem o gosto pela leitura e principalmente que os jovens se interessem mais pela literatura. A academia segue a tradição francesa, com 40 cadeiras na sociedade literária. A maioria de seus membros são jornalistas, escritores, poetas e empresários. Para se tornar um membro da AMOL, é preciso se dedicar às letras e às artes em geral e ter pelo menos uma obra literária publicada. Entre as principais obras e autores da AMOL, podemos citar o livro Caleidoscópio do TEAM, Teatro de Amadores de Mossoró, do escritor Lauro Monte Filho, que fala sobre a história do teatro moçoroense, uma obra rara que teve apenas uma edição e 400 exemplares publicadas pela coleção moçoroense. A obra é referência para quem faz teatro e trabalha com as artes em geral em Mossoró. O segundo livro que tem destaque para a academia é o livro Dicionário de Ruas e Patronos de Mossoró, de Raimundo Soares de Brito, livro dividido em 2 volumes que traz a história das personalidades que deram nome às ruas da cidade, explicando quem foram e qual a sua importância para o país ou para a cidade. Trata-se realmente de um dicionário das ruas e avenidas de Mossoró. Foram quase 50 anos de trabalho para o escritor concluir esta obra. Outra obra de relevância é o livro Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis, do escritor João Batista Cascudo Rodrigues, que trata da evolução dos direitos das mulheres e como elas se firmaram na sociedade. João Batista Cascudo foi uma grande figura para a cultura moçoroense. Foi o primeiro reitor da UERN e redigiu o decreto para a criação da ESAM, hoje UFESA, Universidade Federal do Semiárido. Câmara Cascudo, folclorista, escritor e pesquisador, o definiu como fundador da dinastia dos reitores da Universidade Regional do Rio Grande do Norte. João Batista Cascudo foi homenageado pela AMOL ao intitularem com o seu nome o concurso literário da academia. Outra obra importante a ser considerada foi O Homem que Não Gostava de Cães, de Nilton Pedrosa, que era integrante da cadeira número 30 e foi um dos principais romancistas do Rio Grande do Norte. Um dos mais novos membros da Academia Moçoroense de Letras, o escritor e jornalista Mário Gerson, tomou posse na AMOL este ano. Entre suas obras, podemos citar Traços Poéticos, que foi seu primeiro livro publicado. Sua segunda obra foi o livro de poesias Catador de Espumas. A terceira obra de Mário Gerson foi o livro Gazeta do Oeste 30 anos, feito sob a encomenda do próprio jornal. O autor destaca que foi um grande prazer escrever sobre um dos jornais mais tradicionais de Mossoró. A Morte do Pescador também é uma obra de Mário Gerson, escrita em 2009. A obra é uma novela que será adaptada por alunos do curso de comunicação da UERN. Em 2010, Mário Gerson lança o livro de contos O Suspiro do Inimigo, vencedor do primeiro lugar do Prêmio Petrobras de Literatura. Agora, em 2011, o poeta publicou o livro de poemas A Noite de Luvas Brancas. O poeta conta que recebeu influência de grandes autores da literatura universal, tais como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Francis Ponge e Jorge Luiz Borges. Já na literatura brasileira, Mário Gerson se inspirou em João Cabral de Melo Neto pela sua técnica em poesias e em Nauro Machado, escritor pernambucano. Em relação à crítica literária, teve a orientação de Leontino Filho, professor do Departamento de Letras da UERN, e leu o consagrado crítico literário Antônio Cândido. Voltando a falar da AMOL, seus encontros acontecem semanalmente aos sábados, na Biblioteca Municipal, que é a sede da entidade. Outros encontros são promovidos quando acontecem cerimônias especiais, lançamentos de livros, reuniões extraordinárias dos membros e assembleias da entidade. Atualmente, a AMOL está se reestruturando e promovendo atividades com o objetivo de sair do espaço da Biblioteca Municipal e interagir dando sua contribuição com a sociedade, como é o caso do projeto literário João Batista Cascudo Rodrigues. O projeto João Batista Cascudo Rodrigues é um concurso de contos e poesias que busca incentivar os jovens, em especial os universitários, para a produção literária. Segundo Mário Gerson, o mais novo membro da AMOL, a intenção da academia é descentralizar as atividades da instituição,
e atingir as escolas, universidades e a sociedade em geral, promovendo a literatura. E aqui, caríssimo ouvinte, chegamos ao fim do nosso programa Momento Literário. Esperamos que tenha gostado da nossa conversa de hoje. E que tenhamos contribuído para conhecer um pouco mais sobre a literatura e principalmente sobre a produção literária local. Um abraço a todos e até breve. Você acabou de ouvir o programa Momento Literário.